promotor. E o pessoal tem me perguntado, e aí, Castilho, isso adianta alguma coisa? Em que isso vai ajudar o nosso processo? O que vai ser possível ganhar um processo desse contra a promotora? Então eu vou falar algumas coisas aqui que possivelmente Carlos Costa não pode. Veja, contra a promotora, apesar de nós estarmos assistindo, vou usar um juridiquês aqui, um processo teratológico na sua complexidade, de cabo a rabo. É uma teratologia jurídica o que acontece lá, abençoado pela juíza ainda, que é pior. Né? E nós sabemos os motivos, já não vou ficar repetindo isso. Contra a promotora, acho pouco provável que haja uma condenação contra ela, ainda mais no estado do Acre. Duvido. Então, esse processo contra a promotora, embora não influencie nada na nossa ação, embora, lamentavelmente, conhecendo o cenário nacional, não é? O corporativismo e tudo isso, eu possa concluir que não vai dar em nada, ele é necessário que seja feito. Precisamos sim exercer esse direito à cidadania. É isso que o Carlos Costa vai fazer, a Impactos vai fazer e deve fazer. Essa promotora ela é muito irresponsável, colocando notícias, mentiras, dando entrevistas a torto e direito, sempre falando bobagens jurídicas, não poucas vezes. Falando bobagens, que a empresa atrasa o processo. Houve momentos que ela disse que a empresa não aceitou o TAC porque poderia ter aceito. Mas e os termos aí? O Carlos Costa que está esmiuçando isso daí nesse último vídeo que eu vou falar daqui a pouco. Então tem muita coisa aí muito pesada por trás disso, muitas mentiras. E essa de que a empresa remetia dinheiro ao exterior, aí não dá para aguentar. Né? Apanha, só que chega uma hora que não dá. Tem que se proteger. Então o Carlos Costa precisa e deve, demorou, para falar a verdade, processar essa pessoa pelas bobagens que falam. E tem bobagens que ela solta, por exemplo, que não tem a ver com o processo. Solta coisas pensando que tem profissionais ruins como ela lá no Botafogo, por exemplo, que a empresa patrocina outros times, e ela falou algumas coisas pueris até. Chega a ser pueris. O que será que ela pensa? Será que a gente... Mas ela fala para um público específico, você sabe. Todos sabem. O público que ela fala é aqueles que são contra a Telex Free. Aí todo mundo aplaude. Essa é a promotora. É isso aí. Só que não tem ideia da bobagem, das besteiras que ela fala. Não é? Agora, tem advogado que também aplaude. A gente assistiu aí uma entrevista ontem, anteontem. Um advogado que hoje eu fiquei sabendo é candidato a querer ser promotor. Tá louco para ser aprovado, né? Cuidado em quem vai votar nas próximas eleições. Tá certo? Então esse processo contra a promotora precisa realmente acontecer. Agora vamos falar da questão do vídeo do Carlos Costa. O Carlos Costa levou a termo aquilo que eu sempre falo aqui nas nossas transmissões. O que o Carlos Costa fez, foi assim, escolar. Parecia que estava na escola. Ele até brincou com isso. Gente, eu fiquei constrangido. E é por isso que a promotora cada vez tem mais raiva, mas é pessoal, ela não é profissional. Isso já virou algo pessoal. Eu já ouvi isso de pessoas que já conversaram pessoalmente e falaram, olha, eu não quero saber se é inocente ou culpado, não. O negócio é pessoal agora. Por mais que ela declarou, né? Declarou na mídia, e aí esses ataques pessoais, imagina. Né? Eu estou acostumada com isso é normal. Não tem só o caso da Telex Free. Todo profissional que faz o que eu faço, se não puder suportar isso, não pode trabalhar. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então veja, ele deu uma aulinha, parecia aquela aulinha. Gente, é constrangedor. É constrangedor. É tão escolar, é tão básico aquilo, que chega a dar vergonha na gente que está assistindo. É impressionante como fica evidente que a promotora ela quer nos prejudicar. Aí depois ela vai na imprensa, olha, já propus o segundo TAC, a empresa não aceitou. Claro que não. Claro que não. Ela não quer propor um TAC, ela quer matar a empresa. O princípio da proporcionalidade da multa, agora eu vou falar da multa de R$800 mil por ato infracional. Isso não existe, gente. 30 dias, outra questão. Ela deu um prazo de 30 dias
para que a empresa ressarça e apresenta o ressarcimento de 1 milhão de divulgadores. Só que tem um detalhe, isso não depende só da empresa. Não depende só da empresa. Depende também dos divulgadores. Como é que você vai impor algo dessa natureza? Alguém tem dúvidas que ela não quer proportar, que ela quer um mise-en-scène, ela quer fazer de conta, fazer um teatro de que está defendendo. Ó, você está vendo? Eu estou fazendo de tudo, mas a empresa não aceita. É claro que não aceita. Não há como aceitar. E obriga o Carlos Costa a fazer um papel de professor primário. Por isso que ele diz que qualquer criança, o meu filho, vai saber aquela resposta. Tem 6 anos de idade. É constrangedor testemunhar que um profissional, pago com o meu imposto, pago com o seu imposto, divulgador, vá à justiça protagonizar uma ação infantil dessa. Não por aquilo que ela acredita, eu respeito a verdade dela, o ponto de vista dela. Eu respeito. Eu sei que muitos não respeitam, mas eu respeito. Mas precisa ser responsável. Ela precisa ter em mente que se ela representa uma sociedade, ela tem que representar essa sociedade com um mínimo de dignidade e honra. Mas ela não está pela sociedade. Ela está por um mercado. Ela está representando outras forças. Então o Carlos Costa fala, eu não sei, vai para o fundo do Acre. Por que você... Eu sei que vai para o fundo do Acre. Eu sei qual é o fundo do Acre que vai. Das ONGs. E aí, meu irmão, esse dinheiro caiu lá, 800 mil por ato. 10 atos, estamos falando em 8 milhões. 100 atos, 80 milhões. Quer dizer, num universo de mais de 1 milhão de divulgadores, você imagina que vai virar isso. Não existe. Além de ser, é uma afronta à inteligência jurisdicional. Agora eu vou falar em juridiquês. Ou seja, é uma afronta à própria justiça que ela está propondo. É uma afronta ao direito de tão basilar, de tão escolar que é o que ela está fazendo. Tão escolar que nós testemunhamos Carlos Costa dando uma aula como se fosse criança, fazendo bonequinho e tudo. Vocês nunca ouviram aquela frase? Você entende ou quer que eu desenhe? Carlos Costa teve que desenhar. Gente, é humilhante. Se eu sou um profissional promotor, eu me sentiria humilhado. Por isso que ela está nessa bronca.